Eu vou fazer um apelo para essa nova rodada, que os companheiros sejam objetivos. Temos um novo painel, temos todo o ato cultural ainda pela frente. O debate está maravilhoso, o conteúdo desse debate acho que nos anima a todos, mas eu vou fazer um apelo à brevidade, à objetividade de quem está inscrito. Jesus é a próxima, Jesus, depois o Décio Lagares e o Francisco Bispo. São os, na ordem aí já para ir se habilitando. Primeiro, como eu estou atenta ao tema da conferência, e aí essa relação dos partidos políticos, eu tenho uma preocupação. Nós, do segmento organizado do PSB, nós fizemos uma representação no Conselho de Ética. Claro que é uma questão interna nossa, mas aqui é o lugar para se discutir. E onde a gente, infelizmente, temos várias denominações dentro do PSB, a qual uma delas não nos representa. Então, eu queria que você entrasse nessa questão, porque isso também se dá pela luta de classe, né? Uma outra questão, e aí que vai em relação ainda ao tema sobre o partido político, é que nós, dentro da conjuntura internacional, e aí eu não sei se o Carlinhos, o Beto, o Janete, ou o próprio Casagrande, pode nos responder. No curso de formação, o MPS, nós fizemos a gente está aqui direto desde a semana passada, final de semana, onde nós estávamos discutindo também a conjuntura internacional. E aí eu sinto a necessidade, enquanto militante do PSB, desse pronunciamento, dessa crise na Venezuela. Então, eu tenho essa preocupação. Eu acho que a gente precisa, porque se a gente é um Partido Socialista Brasileiro, não podemos também perder de vista a questão internacional. Então, eu sinto essa necessidade, inclusive neste evento, mesmo com a abertura internacional, mas eu acho que a gente precisava pegar mais esse debate. Eu sinto essa necessidade. Em relação ainda à questão, e aí é uma sugestão, Renato, Carlinhos e demais companheiros, que na próxima publicação online, que vai sair online, em relação à revista 70 anos, desse livro que saiu, que nos inclua, e aí eu peço licença ao Otávio, no Movimento LGBT, que nos inclua na publicação online, antes de vocês colocarem, né, que para nós é muito importante. A outra é uma nova tiragem, e aí de novo a gente bate nessa tecla, porque a gente quer ser incluído, o segmento organizado do PSB, né, cada um tem a sua denominação. E o movimento popular, nós temos várias causas. Então, isso é muito importante, essa visibilidade, né? Aí, entrando agora na sua intervenção, a qual você colocou aqui, uma das coisas que me incomoda hoje é essa coisa dos grandes centros urbanos. E aí, para nós que militamos em movimentos sociais, nós percebemos que eu não conheço nenhum filho de rico que morre de cocaína. Mas eu conheço vários filhos de pobre que morrem do crack, né? E nós precisamos fazer esse debate. O PSB precisa fazer esse debate. A nossa gestão socialista precisa fazer esse debate. Porque os grandes centros, eles estão sendo invadidos. Isso tem a ver com o êxodo rural. Isso tem a ver com a falta de oportunidade que o homem do campo, né, que eu acho que no próximo painel a gente possa estar discutindo essa questão da economia, e eu não vou me adeter a isso. Então, eu acho que poderia estar. E aí a gente percebe, nós que somos oriundos de movimentos sociais, os espaços, né, onde a gente poderia estar discutindo, que é os fóruns, as conferências, elas estão morrendo. Esses espaços democráticos, eles estão morrendo. Então, isso. Inclusive, a Conferência das Cidades, ela ainda não aconteceu e não vai acontecer com esse governo, porque ele já adiou, acho que 3 vezes, e não vai acontecer. Então, nessa questão, eu vou concluir, Beto. Não, mas é isso, eu não vou... Vai dar a oportunidade aos outros companheiros. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Jesus. Insisto aí, Décio, teu crachá aqui... Jesus, teu crachá... Décio.
Boa gentileza, tarde a todos. seja o mais objetivo possível, Tranquilo, meu irmão. boa tarde a todos. Eu sou de Rondônia, tenho a felicidade de estar aqui nesse grande encontro, no aniversário de 70 anos do PSB, tenho o maior orgulho. Estou há 2 anos e meio no PSB e me sinto bem. Quero parabenizar, não vim fazer a pergunta ao nosso palestrante. Parabéns, palestrante Gessé, pela brilhante palestra. Pode ter certeza que esse é o caminho, a política e a educação junto é o caminho para o nosso país. Parabéns, Carlos Siqueira, por esse momento tão difícil. Você, o nosso grande Casagrande, Beto Albuquerque, o nosso grande líder, a nossa deputada, os nossos senadores que estão aqui presentes. Nesse momento tão difícil se falar em política nesse Brasil, o PSB tem coragem, junto com seus militantes, vir comemorar 70 anos e vir discutir um momento a política para o nosso país. Eu vim e não poderia jamais deixar de falar da minha vontade de estar e de lutar o ano que vem para que o PSB saia, o PSB sozinho, o PSB sangue puro em todo o nosso país. Para que o PSB, Casagrande, Renato Albuquerque, eu fui vereador durante 3 mandatos e tive o maior orgulho no meu estado, Casagrande, como vereador, Beto, de representar o povo dentro do meu município. Fui as 3 vezes o vereador mais votado, o presidente da Câmara 2 vezes, mas saindo do meu município eu tinha vergonha de falar que era político. Não está aqui, mas está ali. Está o discreto, está ali fora da sociedade com a classe política, Casagrande. E só um meio para mudar isso. Essas discussões, e nós, como político, com pessoas que gostam da política, todos que estão aqui, começar a discutir mais e falar das nossas propostas do PSB, da vontade do PSB de mudar esse país e sair, Beto, fora desses partidos que estão ali, PT, PMDB, PSDB, porque não podemos nos misturar com esses partidos, porque infelizmente, se a gente estiver do lado, o povo jamais vai aceitar. Parabéns, Beto, parabéns, palestrante, todos os palestrantes que estiveram aqui ontem e hoje, Casagrande, e a grande liderança desse partido. Eu tenho certeza que o ano que vem, Casagrande, o nosso partido vai ter um candidato a presidente da República e vai ter um candidato a governador do nosso estado e toda a bancada para que realmente nós, PSB, vamos fazer a diferença. Pode perder 1 deputado hoje, 2 deputados, mas a pessoa que não se sentir bem perto de você é melhor que se retire do que ficar contrariado. Parabéns, grande líder, o nosso presidente. Muito obrigado. Obrigado, Décio. Obrigado, Décio. Bispo. Ô, Décio, aqui está o teu... Ô, gente, eu gostaria de primeiro, o presidente, de dizer da gratidão que eu tenho de participar dessa história dos 70 anos do PSB. Eu que estou nesse partido desde a sua reorganização. Eu nunca saí do partido desde sua reorganização, assim como o companheiro Beto e tantos outros que estão aqui presentes. E aí, numa comemoração como esta, a gente acaba enriquecido com a palestra do professor, por exemplo, e que Jesus diz muito na Bíblia, umas passagens, que às vezes a gente vê e não enxerga, ouve e não escuta. E a gente vê que às vezes a gente ouvia e não escutava, via e não enxergava várias coisas. Como, por exemplo, essa relação das classes no Brasil, que transforma, por exemplo, essa pequena elite arquibilionária brasileira como o senhor de engenho, a classe média como aquele grande fazendeiro que sonhava ser um senhor de engenho, o pobre, na verdade, é o capitão do mato, aquele trabalhador, o trabalhador que é preparado, é o capitão do mato, e o trabalhador despreparado, sem formação, é o escravo. Então, na verdade, nós temos uma escravidão institucionalizada em classes.
Então, quer dizer, a gente aprende isso. Agora, nós estamos comemorando 70 anos desse partido. Tem muita gente aqui que já comeu muito sal, desde a sua reorganização até hoje, para que nós pudéssemos chegar do tamanho que nós somos. Muita gente comeu muito sal. Foi muita luta, né? Porque um partidinho pequenininho, sem condições financeiras nenhuma, para a gente fazer chegar nas condições que chegou hoje. E eu quero pedir desculpas ao senhor professor, porque isso que eu vou falar aqui agora está fora do tema que o senhor tão ricamente nos presenteou. Mas eu não posso perder a oportunidade quando o presidente está aqui, o vice-presidente está aqui, para dizer para o senhor o seguinte, presidente: esses 70 anos está sendo manchados, vilipendiados a nossa história, através da postura de alguns representantes nossos. É impossível, e eu não aceito como militante desse partido, que a líder dos deputados na Câmara Federal trabalhe abertamente contra o partido e permaneça no partido. Já era para ela ter sido expulsa. Já era para ela ter sido expulsa, e todos aqueles que a seguem. Era para ter deixado esse partido, porque não é perda, é limpeza. Isso não é perda, é limpeza, e nós precisamos estar livres e limpos dessa corja que trabalha contra a história de 70 anos do PSB. Obrigado. Muito bom. Então, senhor presidente, eu quero saber do senhor, quando é que nós vamos ficar livres dessa corja? Porque já eram para ter sido expulsos. E digo mais, presidente. Digo mais, presidente. Fora Tereza! Fora Tereza! Fora Tereza! Fora Tereza! Fora Tereza! Atenção, digo mais, presidente. Para ficarmos livres dessa corja, poderia até liberar o mandato deles. Mas como eles foram eleitos na nossa legenda, com a nossa história, com as nossas propostas, não vão levar mandato, não. Tem que expulsar e pedir o mandato deles na justiça. Pedir o mandato deles na justiça. Porque eles estão contaminando a história, a grandeza do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, bispo. Vou chamar para uma comunicação de líder o deputado Isaltino. Mas tem que ser de uma liderança menorzinha a comunicação, Isaltino. Ô bispo, eu também estou cansado, que nem tu, desse negócio. Eu estou cansado que nem tu desse negócio aí. O cara quer ser liberal, tem que sair do PSB. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Uma reflexão sobre a intervenção aqui do painelista, Gessé. Nós temos hoje, dados do ano passado, 12.900.000 analfabetos no Brasil, infelizmente ainda, e nós temos a 8ª população de adultos analfabetos do Brasil. Então, acho que esse dado aí trazido ainda, essa transição dos séculos 18 e 19 para o nosso século 20 e 21 são muito fortes. E, percorrendo, eu queria aqui, presidente, parabenizar você, enfim, a Fundação, porque quem não teve a oportunidade de revisitar a história, não é apenas tirar um selfie aqui nesse espaço físico, mas é percorrer o espaço físico entendendo a simbologia e o significado dele, para perceber as diversas etapas e fases, um pouco que Gessé mencionou aqui, do que nós atravessamos enquanto partido e que atravessamos enquanto esquerda nesse país. E lembrar, por exemplo, né, que nesse segundo, saindo aqui, tem a figura de Miguel Arraes, que não só o interesse da ação, da nossa postura política no Brasil, tem a ver com a lógica interna, que eu queria depois um comentário de Gessé.
que, naturalmente, por exemplo, a Operação Condor, a Operação Bandeirantes, que tentou matar Reis, que matou outros dirigentes, tem interesses postos. Então, os golpes de 45, de 64, a intervenção, né, mais recente, do ano passado, também com várias ações do Ministério Público Judiciário, nessa ótica que não tem apenas o condão e a visão interna, o interesse local do nosso país, da nossa elite, mas também tem interesses de fora, muito fortes. Isso tem a ver também com conhecimento. Você fez menção aqui à USP, eu podia falar da DESG, por exemplo, né, da academia, do pensamento, não só do ponto de vista formal, da educação, mas também da lógica militar no Brasil. Tem uma vinculação internacional que estabelece um padrão de comportamento e de visão de como deve se lidar com a sociedade e de como deve estar posto. Então, nós estamos, na verdade, nós não somos uma ilha, o Brasil. O Brasil, ele vive num contexto, né, inserido num processo e que tem também interesses postos de estabelecer para onde devemos caminhar do ponto de vista de país e as opções que devemos fazer do ponto de vista da lógica. Porque optar pelo automóvel em vez do trem, né, optar por destruir o processo de regionalização, que eu queria que Gessé pudesse comentar, eu tentei mencionar na primeira intervenção, que é o papel da Sudene, essa nova ótica da esquerda de transformação, que acho que tem que ter um papel para o Brasil, de fato. Retomar, esse é um desafio para o nosso partido, mas por que a Sudene não mais tem um protagonismo? Que ela foi trabalhada para evitar que a ralé existisse no Nordeste. A Sudan do mesmo modo, a Sudeco do mesmo modo, foram instituições estabelecidas com um olhar de pensadores que dimensionavam a lógica da fome, desde José de Castro, a Celso Furtado, a tantos que beberam e contribuíram com a esquerda nesse nosso país, e que pensaram como esse país é diverso e precisaria ter uma estrutura para se transformar. Então, acho que nós estamos nesse momento de repensar e discutir esse papel dessa transformação. Eu estou concluindo, presidente. E dizer aos companheiros, se a gente lê a mensagem posta aqui, eu acho que, na verdade, eu nunca tive dúvida que sou de esquerda. E socialismo não existe na direita. Então, no próximo ano, eu deixo aqui uma sugestão, presidente. Karl Marx completará dia 6 de maio 200 anos do seu nascimento. Acho que era importante que nós mantenhamos o olhar daquilo que a esquerda defende. Porque o conceito de classe trazido aqui por Gessé veio de onde? Qual é a dicotomia nossa que nos opomos à visão capitalista? De onde? Quais são as ideias basilares? Vamos ter crítica à maneira como foi implementada na antiga União Soviética, né, como a China enveredou, como a Albânia, como Cuba, etc. Mas nós temos uma matriz, até porque os ideólogos de direita, eles têm lá as teses e as bases do pensamento liberal, fala de neoliberalismo, fala assim uma série de mudanças conceituais, mas a raiz é a mesma. Então, deixo aqui uma sugestão, porque nós façamos no próximo ano uma homenagem, uma celebração, um debate, Beto, né, pela Fundação, dos 200 anos do nascimento de Karl Marx, para que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui. Porque é muito grave, eu não sei nenhuma crítica aqui, um companheiro que veio aqui dizer se sabia se é direita ou de esquerda, num partido socialista, nas ideias que tem, na verdade, nós temos que nos orgulhar disso. Falar do novo socialismo, novo modelo, nova forma, tudo bem, mas é importante que nós tenhamos um balizamento de onde nós viemos, porque basta revisitar aqui todos esses, Mangabeira, o Ais, enfim, a Reis, Eduardo, mais recente, mas os outros que passaram, eles tiveram uma visão posta de lógica, de pensamento de que nos divide, nos difere daqueles que se contrapõem a nós do ponto de vista ideológico. Para terminar, 2 perguntas. A questão de como conquistar a ralé, eu gostei da definição. Tá certo? Eu gostei dessa definição porque ela é provocativa. De fato, nós temos, né, como a gente conquistar a ralé para a política e para o nosso projeto político de Partido Socialista Brasileiro. A outra pergunta nós tivemos um tempo da construção dos ideólogos de esquerda, do pessoal da cultura, artistas, pensadores, e que hoje estão meio sem referência. Como a gente trazer para as hostes do debate, para a construção do que o PSB quer para os próximos tempos no Brasil? E a terceira diz respeito a o messianismo posto hoje na ralé. Um comentário em relação às igrejas pentecostais, à igreja conservadora católica, porque todos nós bebemos nos anos 70, 80 da igreja católica, que o Vaticano interveio aqui
acabando com o Dom Helder, acabando com uma série... E mudou o paradigma da esquerda para a igreja carismática, renovadora, lá na igreja católica, e o pentecostalismo hoje é a ação ideológica, porque na opção que você tem de ser contra comunista, contra esquerda, e votar como a bancada evangélica vota na Câmara, no Senado, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, colocando pautas negativas às religiões africanas, são contra a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, são contra o segmento LGBT, e a gente, os nossos prefeitos, governadores, ficam todo mundo com dificuldade de dizer porque a bancada é forte, tem muito voto. Como é que a gente conquista isso? Como é que a gente supera isso no debate para fazer com que as pessoas pensem que a religião não é o caminho é a política, a transformação e a luta. É isso aí, obrigado. É um desafio mesmo. O tempo foi de líder de bancada grande. Acilino. Objetividade, Acilino, vai ser difícil, né? Depois a Valneide e o James Lewis. São os últimos 3 inscritos e eu insisto na generosa contribuição da objetividade. Eu vou inicialmente dizer da importância, né, do tema, e vou começar pelo final, só respondendo, não respondendo, mas só dizendo ao nosso companheiro que me antecedeu, que a gente vai conquistar os evangélicos católicos, mostrando que Cristo foi o maior revolucionário socialista da história e que o primeiro manifesto socialista da história foi o Sermão da Montanha, que diz: dá de comer a quem tem fome e água a quem tem sede. Né? E que Cristo foi, além de tudo, combatido, e ele foi, além do maior revolucionário, né, ele não foi um preso comum, ele foi um preso político, que foi assassinado pelo imperialismo romano, como o imperialismo americano o mataria se ele fosse vivo. Bom, companheiro, eu quero inicialmente dizer da importância dos partidos políticos excluídos no Brasil. Eu acho importante, e no final deixo a minha pergunta, mas vou só fundamentar a própria pergunta. Eu entendo que política se faz com princípios e com estratégias. Os princípios são inegociáveis. A estratégia é de acordo com a conjuntura. Existem 2 tipos de luta, 3 tipos de luta: a luta institucional, a luta armada e a luta de massa. A luta institucional é essa normal que a gente está desenvolvendo. Se há uma democracia, vamos lá, disputar uma eleição, então. Se não, acontece o que aconteceu em 64, 68, fecharam-se os partidos, não teve eleição, vamos para a luta de massa, greve, passeata. Vem 68, golpe no golpe, fomos para a luta armada. Aqui tem companheiros que, como eu, foi para a luta armada. Participamos dos 3 tipos de luta. Mas você tem 2 tipos de etapas de luta, que é a de resistência, que é a acumulação de força, e a de libertação, que é a insurreição popular e revolucionária. Bom, a partir daí você tem também uma característica da luta partidária, que só você tem que seguir. Aqui, quando a gente fala partidos políticos e excluídos do Brasil, nós estamos falando na inclusão da massa popular. Essa massa, para que ela seja incluída, ela tem que participar de um partido político, para a conquista do poder. Essa conquista do poder, ela se dá nessas 3 formas de luta. Assim, entendo eu que o nosso partido, o PSB, que tem uma história que começou há muitos anos, ela tem que ser resgatada. O meu PSB, que eu penso, é um PSB que vem desses nomes históricos, que começou com João Mangabeira, Miguel Arraes, está chegando aqui a Carlos Siqueira, que é o nosso presidente, e tantas outras lideranças, aqui como Beto, como Casagrande, como Rodrigo Hollenberg, como Ricardo Coutinho e tantos outros. Julião, que foi é uma grande referência. E aí, o PSB que nós queremos, para mim, o PSB que nós vamos construir, os meus companheiros do MPS, é uma experiência que nós queremos passar para outros estados, para que o PSB não continue sendo referência em alguns estados que nós não queremos que se espalhe, que é onde tem estados, onde o PSB não tem determinados diretórios, já não tem mais nem ata de posse, já tem escritura, porque tem dono. E é esse PSB que nós não queremos que tenha. Nós queremos o PSB dos sem terra, dos sem teto, dos sem dinheiro, dos sem emprego, das prostitutas, dos mendigos e dos drogados aqui dentro para discutir as políticas públicas. É esse PSB que vai conquistar o poder e levar a gente às ruas. E aí eu quero finalizar, se me permita mais 30 segundos, colocando o seguinte: há aqueles que dizem que o PSB é um partido reformista, e o é. O que eu não vou aceitar é que o partido seja levado para ser um partido liberal e conservador.
Eu quero lutar com meus companheiros para que nós sejamos um partido revolucionário, conquiste o poder, seja ele como for. E é por essa razão que nós temos que entender que nós temos que construir um PSB na disputa das ideias, das teses que vem nesse Congresso, para que a gente possa, em 2018, com a candidatura própria a presidente da República, a conquista do poder. E aí vai a minha pergunta. Essa exclusão que existe, né, desses setores, como a gente construir? A minha tese é de que é dentro do partido, discutindo politicamente, que nós vamos trazer os setores excluídos para que eles tenham peso dentro das decisões partidárias. Mas institucionalmente, existem leis, né, que podem contribuir com isso, que é a questão institucional que eu falei no começo, certo? Obrigado. Obrigado, Acelino. Valneide. Olha o seu crachá aqui, Acelino. Pega o seu crachá aqui e já entrega para o nosso deputado Isaltino lá o crachá dele. Boa tarde a todos e a todas. Professor Gessé, que aula. Fiquei feliz por o senhor ter trago esse tema e deixar registrado no nosso arquivo para que parlamentares, gestores possam se enriquecer e ver a necessidade de colocar nos seus discursos esse tema que é tão importante para nós. Quando se fala os partidos políticos excluídos no Brasil, nós negros e negras sempre são a maioria. Nós somos uma minoria na política, uma maioria na escravidão, no presídio, no desemprego, enfim. E então, o Renato Meirelles, pela manhã, ele fez uma excelente apresentação aqui. Ele trouxe indicadores importantíssimos para subsidiar nós, dirigentes de segmentos e o próprio partido. Mas nos deixou a negritude invisibilizada. Ele não trouxe já a segunda vez que ele vem no nosso partido e não traz um recorte ético-racial. Essas pessoas precisam saber que esse partido tem os movimentos sociais e também tem um movimento negro, na qual nós precisamos manter isso vivo dentro esse diagnóstico claro, para nós termos conhecimento e fazer a política. E outra coisa também, professor, o senhor falou e eu não gostei muito, quando o senhor falou sobre a ralé, né? Nos considerando como ralé. Nós já temos tantos nomes. Nós já temos tantos nomes ruins. Esse nome ralé ficou muito ruim, pegou muito mal. Pega muito mal para a gente. Como a gente vai trazer, como vamos chamar essa ralé para vir para o partido? Como que eu vou chegar para eles, chamar eles de ralé? Então fica assim, eu acho que nós temos de trabalhar isso, ver outro nome para que nós possamos trabalhar e para atrair essas pessoas. E outra coisa que eu também queria falar com o senhor, professor, que eu vim para o partido em 1997, a convite do meu eterno governador Renato Casagrande, e só vim porque esse partido é um partido de esquerda. E nele eu encontro todos esse reconhecimento de esquerda. E o meu presidente, Carlos Siqueira, tem nos afirmado a cada dia esse compromisso que nós temos de continuar na esquerda. Esse socialismo e liberdade não é à toa que está aqui no nosso partido. E, por último, a pedido do Adame ali, ele pediu que, perguntar para o senhor, quem é o autor que trabalha a ideia da dupla soberania, né? Para o senhor explicar mais um pouquinho para nós. E também, por último, acabando mesmo, eu quero que o senhor não deixe aqui para a gente trabalhar, devido a essa crise política, ética, esse descontentamento que está no Brasil, em especial aqui, né, em Brasília, de que forma nós atrair mais negros e negras, porque nós precisamos ter essas pessoas no poder, nós precisamos estar falando de igual. Renato uma vez falou comigo lá no Espírito Santo que nós temos de ter mandato para poder nós nos posicionarmos. Eu lutei muito para não concordar com ele, briguei muito, porque eu acho que não preciso ter mandato para poder falar o que eu quero, o que eu penso, mas depois, chegando em Brasília, desde 2010, eu tenho certeza que tem que ter mandato. E fechando, para o negro e negro conseguir ter mandato, tem que mexer nas estruturas financeiras. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar nesse PSB, encontrar um companheiro que valoriza a causa, que é o senador João Capiberibe. Nós elaboramos um projeto de lei que ele abraçou, apresentou e foi aprovado, né, os 5% do fundo partidário para os afrodescendentes e indígenas. Agora nós vamos ter negro no poder. Obrigado. Valeu, Valneide. James Lewis, antes saudando a presença dos estimados, queridos amigos, a Renata Campos, João, Miguel,
Sejam bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los conosco. Ô, Miguel. Tudo bem, Miguel? Olha aí o Miguel, ó. James Lewis. Boa tarde a todos e todas. Professor Gessé, nosso presidente Carlos Siqueira. Eu não poderia deixar de iniciar essa fala aqui sem manifestar a minha alegria com o significado para fora e para dentro desses 2 dias. Acho que não restou dúvida a ninguém que aqui compareceu ou daqui teve notícias de que o Partido Socialista Brasileiro reafirmou nesses 2 dias o seu compromisso com sua história, com a história do socialismo brasileiro, com a história da esquerda brasileira. Esse compromisso, eu acho que vai chegar aos ouvidos de alguns que gostam tanto de se manifestar na imprensa, mas não tiveram a coragem de vir aqui e enfrentar o debate político. Estão afeitos a fazer o joguinho do holofote da Globo e vem reivindicar a democracia. Não se surpreenda, presidente, que amanhã serão os primeiros a reivindicar que querem o direito democrático de divergir, quando, na verdade, o que estão fazendo é pública e ostensivamente o leilão de seus mandatos. Isso é uma coisa que o partido mostrou claramente que não admite e não admitirá. Portanto, companheiros, esse reencontro com a nossa história é fundamental porque nos permite dar algumas firmezas no sentido do rumo que iremos traçar para frente. Mas em outubro, no Congresso do Partido, nós vamos ter uma função, um desafio fundamental, que é consolidar esse compromisso e definir os passos para o futuro. E aí o quadro aqui trazido por outros expositores e novamente pelo professor Gessé, exige de nós, socialistas, uma reflexão mais profunda. Porque nós percebemos que existem crises meramente conjunturais e existem crises que são mais profundas, são estratégicas. E a crise que nós vivemos no momento não é uma crise conjuntural, não é uma crise passageira e não é uma crise que se resolverá com as eleições futuras de 2018 no país. É uma crise que representa um realinhamento e uma reorganização do capitalismo mundial, onde certamente os ativos, depois de devorados os ativos na crise de 2008, o que a gente assiste é o capital financeiro ávido para se apropriar dos orçamentos públicos, que são os ativos disponíveis para curto prazo realizar a sua mais-valia, né, o seu super e hiper lucro, que é o que eles buscam agora, se apropriando dos orçamentos públicos, da previdência pública, etc. Agora, o que nos assusta? Dizia Milor que nós somos um país que temos um imenso passado pela frente. E, de fato, nós somos um país que arrasta a sua história como as correntes arrastavam os negros que para cá foram trazidos para a escravidão. Nós não conseguimos fazer o acerto com a nossa própria história. E o resultado são 60 mil mortes por ano, principalmente de jovens negros nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, das grandes cidades e até mesmo das pequenas cidades, infelizmente. E o que é pior, sobre o silêncio do Ministério Público e o aplauso de segmentos da classe média brasileira, que acha que essa é a solução para a violência. Temos um país que precisa se enfrentar com os seus fantasmas de uma vez por todas. Agora, nós vivíamos um grande pacto histórico. Houve um grande pacto que conduziu o país na redemocratização. Foi o pacto que presidiu a realização da Assembleia Nacional Constituinte e que produziu a Constituição Cidadã. O problema é que este pacto foi rompido, e foi rompido da elite, não foi rompido pelo povo, foi rompido de cima para baixo. E é impressionante a rapidez com que esta elite conseguiu, combinada com os interesses norte-americanos explícitos, é óbvio, com a questão de Alcântara, com a questão do pré-sal, com uma série de os exercícios militares do exército norte-americano na fronteira com a Venezuela, na Amazônia.
São claras manifestações de seguidismo, de submissão, de servidão do atual governo aos interesses geopolíticos norte-americanos. Não há dúvida, e nem há temor. Não há nem necessidade de esconder. O governo Temer se orgulha da sua impopularidade. É a primeira vez na história que a questão democrática é enxovalhada dessa forma. Porque um governo que se orgulha de ser impopular, que se aproveita da impopularidade para promover mais medidas antipopulares, isso é uma coisa inédita na história. Sempre se tentou disfarçar, ao menos, mas agora não, a coisa é clara. O jogo é às explícitas, às escândalas. E esse é o Brasil que nós vamos ter que discutir no nosso Congresso em outubro e sermos capazes de decifrar e oferecer saídas e opções para o nosso povo. A nossa questão, professor Gessé, é que classes sociais, neste momento, estão inclinadas ou sendo possíveis para a constituição de um novo bloco histórico que consiga restaurar a questão democrática, a questão da soberania nacional e a necessidade da busca da justiça social e da distribuição de renda. Que classes sociais aí colocadas? Pode-se incluir o agribusiness nesse elenco de forças? É possível incluir o setor industrial brasileiro? Que setores sociais o senhor consideraria passíveis de serem cativados, buscados nessa ampla aliança? Essa eu acho que é uma das grandes questões que nós teremos que responder. E socialismo e liberdade. Muito obrigado. Obrigado, James. Vou passar imediatamente a palavra ao Gessé, nosso convidado e brilhante pensador da política, para encerrar o nosso evento com suas respostas e considerações finais agora. Enfim, tem questões que são extremamente importantes, mas eu vou tentar ser rápido e vou fazer as coisas. Não está funcionando. Alô? Está bem melhor. Bem, eu vou tentar ser o máximo resumido possível. Eu gostaria só que algumas das questões, as que foram formuladas antes, eu acho que é um tema extremamente importante, essa coisa da conexão internacional, né, da situação atual entre nós. Obviamente, os Estados Unidos, desde que montaram, que construíram, a partir da Primeira Guerra Mundial, uma posição hegemônica no mundo, ele cuidou de quê? Ele cuidou de manter a divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, existem países que vão fornecer matérias-primas, existem países que vão produzir produtos industrializados de alto valor agregado, e que vão participar disso através dessa nova forma de expoliação de juro, etc., né? Toda vez que o Brasil quis sair disso, houve golpes de Estado também, né? Se existe uma coisa que nunca muda na nossa vida, é que em todos os golpes de Estado da América Latina você tem os Estados Unidos por trás, não é isso? Obviamente, a tentativa de o Brasil montar o BRICS e montar uma matriz econômica alternativa, se alçando a uma potência regional, foi o motor da reação americana, que controla todos os e-mails do mundo, e era facílimo para ele mandar esses e-mails e essa coisa para os inimigos dos partidos de esquerda aqui, né? Obviamente, né? Não é isso? Quer dizer, ninguém é tolo aqui. Isso só vai ficar provado daqui a 10 ou 15 anos, quando não mais importar e não fizer diferença para ninguém. Mas se ninguém, para quem tem 2 neurônios que funcionam, esse ponto me parece muito, muito claro, né? Houve questões aqui, eu adorei a intervenção da Valnice, não é isso? Valneide, perdão, Valneide. Que tem porque eu acho que o ponto o tema da ralé, ele é o mais importante, é a maior classe entre nós, né? Mas é uma classe cindida no meio, né? Os pobres são cindidos por uma oposição que atravessa todas as famílias, que é entre o pobre honesto e o delinquente, né? O
delinquente pode ser na figura masculina, o bandido, etc., o cara que vive de coisas ocasionais, como na mulher a prostituição. Né? Entre os pobres e entre nós, essas são as duas formas de delinquência, e todas as famílias, né, são cindidas por conta de um ódio que é montado entre essas duas facções. Né? Agora, nos últimos tempos, os pobres e os muito pobres que votavam na direita passaram a votar pela primeira vez no que a gente pode dizer esquerda. Não é isso? E uma forma, claro, de cima para baixo. Né? Uma forma de um discurso possível para Ralé, me parece, a partir do instante em que o movimento negro, né, se vir irmanado com essa classe. Né? Porque na Ralé, a junção entre classe e raça é completa. Né? Porque se o mecanismo que exclui essa classe é um mecanismo de classe, né, desculpe a repetição, ou seja, da forma como a socialização familiar se dá, o não acesso à escola, etc., e a exclusão no mercado de trabalho logo a seguir, né, o ódio e o desprezo dessa classe é herdado da escravidão. Ou seja, a raça é a forma em que os inimigos dessa classe, né, que são históricos e seculares, né, tornam visível a Ralé. Né? A polícia sabe exatamente em quem bater e a quem matar, sabendo que não vai ter consequências quanto a isso. Né? Porque a classe média vai aplaudir, e a classe média é que importa nesse caso. Né? O movimento negro deve se abrir para uma perspectiva de classe, eu acho. Né? Quer dizer, que se irmane em uma narrativa, porque é o único movimento organizado que a Ralé tem. Né? Ou seja, quer dizer, né? E eu acho que essa é uma chance que não foi aproveitada ainda. Né? E para se contrapor ao messianismo ao qual eles estão expostos. Sem uma narrativa política, os seres humanos precisam de uma narrativa. Se eles não têm uma narrativa política, vão ter uma narrativa religiosa, é claro. Né? As igrejas são empresas, né? Empresas simbólicas, né? Dão super necessidades que nem uma empresa de tecido, né? E comida faz. Quem tem fome ganha uma coisa. Quer dizer, mas existem necessidades que são simbólicas. Dar sentido à vida, né? Ter autoconfiança. Né? Quem não entende isso, não entende como a sociedade funciona. Né? E não entende como a política funciona. Né? Valneide, Valnice, né? Ah, tá. O cara que eu citei aqui é um pensador alemão chamado Wolfgang Streeck, né? Da escola de Frankfurt. Ele faz uma análise sobre o capitalismo financeiro que é extremamente importante. Aconselho vocês a verem. Né? E um último ponto é a questão quer dizer, de que classe? Acho que foi o James, né, James? Tocou aqui. Eu acho o seguinte, pessoal. A esquerda não ganhar uma eleição no país como o Brasil tem que ser muito incompetente. Mas muito incompetente mesmo. Né? Porque é uma população de 80% de pessoas são precarizadas e a maior parte delas miseráveis. Né? Ou seja, a menção das... Eu não acredito, veja bem, tem muita gente que diz, o golpe está conseguindo fazer tudo. Existe uma dimensão que a gente tem que levar em conta, né? Está fazendo agora, mas não legitimou. Mas não, quer dizer, e eu duvido que tenha um fechamento e que tenha uma ditadura, porque o custo disso é altíssimo. Ou existe soberania popular de um lado, ou a opção para isso, histórica, é a ditadura. Desde que o povo deixou de acreditar que o poder vem de Deus através do sangue azul, não é isso? Que ele vem do povo, essa é a única forma. A Rede Globo montou uma chantagem, montou uma soberania virtual. Ele não estava dizendo que estava montando uma ditadura aí. O que ele disse ao povo foi, olha, o povo errou, elegeu gente errada, vamos agora corrigir isso. Ou seja, usou o tema da soberania também. Né? A soberania popular é inarredável. Eu duvido que tenha uma ditadura, porque o custo é altíssimo.
especialmente agora. As condições internacionais não são razoáveis, né? E eu acho que os golpistas estão com as piores cartas, embora tenha muito dinheiro no bolso, né? Porque o que aconteceu foi um descalabro histórico de proporções que eu também jamais havia visto. Eu acho que a esquerda tem 80% da população, ela tem uma parte da classe média que precisa ser reconquistada, e ela tem uma fração entre os proprietários que está perdendo terreno, que são os industriais, especialmente de alta tecnologia, né? É claro que esse pessoal não é tão confiável. Toda vez que a esquerda fez acordo com a fração industrial, ela, na hora H, mudou de lado, né? Isso é um ponto, isso é uma lição histórica, né? Mas eu acho que o jogo está em aberto, né? Obrigado a você. E que a crise que nós enfrentamos não tem nada a ver de crise econômica. Para mim, foi uma crise montada politicamente, né? Essa crise vem de fora, junto com os agentes dessa mesma elite aqui dentro, né? A Rede Globo é só a boca desse pessoal, não é isso? E ela montou-se uma crise que é política, né? O país tinha os melhores índices possíveis de crescimento. Estava montando alternativas de emprego, de matriz econômica alternativa, né? E montou-se uma crise política artificial, que, claro, produziu uma crise econômica. Essa é a minha opinião acerca disso. Um abraço a vocês todos, muitíssimo obrigado. Me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Gessé, pela presença, pelos ensinamentos. Quero lembrar ao plenário que 18h30 sairão ônibus aqui do hotel para levar os companheiros e companheiras para o local do evento cultural que nós vamos ter hoje, de música, de cultura, enfim, encerrarmos com chave de ouro os 70 anos do partido.